Pessoal, bom dia. Vamos para a nossa segunda aula, agora abordando o tema conduto livre, né? Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre a parte de hidrometria, né? Agora nós vamos focar em uma das principais áreas do estudo de conduto livre, né, que é o estudo do dimensionamento de canais. Então, esses canais, né, escoamento livre, né, há sempre uma superfície de contato com a atmosfera, né? O líquido que está passando ali, ele está sujeito só apenas a essa pressão atmosférica, não mais igual em conduto forçado, que existia uma pressão interna, né? Dentro da tubulação. As condições de contorno não são tão bem definidas como em condutos forçados. Já visto que a gente tem imperfeições aí nos canais, né? Por exemplo, os canais naturais, né? Isso pode ainda variar com relação ao tempo e espaço, né? A maioria dos escoamentos livres ocorre em grandes dimensões, né? Grandes dimensões físicas, grandes números de Reynolds, né? E raramente laminares. Ocorre também a deformabilidade externa, né? Remanso, ressaltos, né? E algumas variabilidades de rugosidade. Esse escoamento livre, ele pode ser, né, no caso, um conduto com uma seção transversal, sujeita à pressão atmosférica, né, aqui no caso trapezoidal, aqui no caso circular, né, sujeito também à pressão atmosférica. E aqui, né, quase, né, no limite, né, vamos dizer assim, entre uma rede pressurizada, né, e uma rede que não está sujeita à pressão, né, interna, mas apenas a pressão atmosférica. Né. Então, aqui, esse caso, né, último não é um caso de conduto livre, é um caso de conduto forçado. Aqui nós temos os tipos de escoamento livre. Ele pode ser uniforme, gradualmente variado, né, que ocorre ali perto daquele ressalto ali, né? E aí que é onde forma o remanso, né? Bruscamente variado, é quando ele passa pela aquela elevação, né? É gradualmente variado, bruscamente variado novamente aqui, quando ele forma, né, esse ressalto, e depois uniforme. Esse tipo de escoamento também pode ser classificado em permanente e não permanente. Quando é permanente, a velocidade e vazão são constantes. Quando é não permanente, velocidade e vazão variam ao longo do tempo, né, podendo aí ser uniforme ou variado. Esse não permanente, né, então pode ser uniforme e variado. Os uniformes terão trecho uniforme, né, profundidade e velocidade constante. Já o variado, ele é um escoamento que pode ser acelerado ou retardado, né, gradualmente ou bruscamente. Quais são as equações básicas, né, do escoamento livre? Nós temos as equações, né, da continuidade, que é igual a V, né, a quantidade de movimento, né, e a ação da energia. Então, se a gente olhar, né, nesse diagrama aí, né, vocês vão perceber o que nós temos linha de energia, né, que ali está relacionado ao que? A união, né, das parcelas piezométricas com a parcela de energia cinética, né, de movimento, de velocidade. Então, nós temos a energia de posição, que são dada pelas diferenças de Z, né, e, e nós conseguimos montar, né, essa parcela, né, semelhante à que nós fizemos lá
lá em Bernoulli, né? Quais são os parâmetros que a gente vai estar utilizando aí, né, na hora de falar em hidráulica, né? A largura superficial, né, o parâmetro B na imagem, a área molhada, muito utilizada, né? Então, somente a região, né, onde tem a água, o perímetro molhado e a profundidade, né, da superfície do leito da água até ao fundo, né? Então, o que nós temos de parâmetro hidráulico, né, muito utilizado é o raio hidráulico. O raio hidráulico é uma relação entre a área molhada e o perímetro molhado. Então, você pegou a área, né, desse retângulo ou desse trapézio, dividiu pelo perímetro molhado, que é aquela região mais escura, você vai achar o raio hidráulico, né? Como nós temos muitas variações de forma, possibilidades, né, foi criado tabelas, né, com essas geometrias, né? Então, e em função dessas tabelas, nós conseguimos aí, né, estabelecer perímetro molhado, a hidráulica, largura, né? Então, tudo isso a gente consegue adotando uma tabela desse tipo, por exemplo, né? Cabe sempre aquela verificação, né? Você pode fazer isso no próprio AutoCAD, né? Você desenha a geometria, faz as medições, né, em cima. As seções retangulares e trapezoidais são as mais comuns, né, em canais abertos. As trapezoidais são preferidas algumas vezes por não necessitar de estrutura rígida para estabilizar o talude. Uma vantagem, né? Mas podem precisar de mais espaço e aí, às vezes, é uma limitação que não é possível atender. Aqui nós temos canais, né, sendo construídos em seções transversais aí, em seções trapezoidais, na seção transversal ali as áreas, né, laterais são inclinadas. Isso permite uma estabilidade maior. Já, né, esta seção, ela tem uma inclinação um tanto menor e com isso ganha uma economia de área, né? Essa aí está sendo feita, né? A primeira sendo feita em concreto, né? Esta sendo feita usando os muros de contenção de gabião, né? Fundo em colchão reno, lateral em gabião, né? Aqui nós temos uma seção circular, né, com duto livre, né? A rede de esgotamento sanitário, né? E pluvial ou poeiro. Nós temos algumas equações que serão utilizadas aí, né? E eu preciso passar por algumas delas para mostrar para vocês, né? A fórmula de Chézy, 1775, depende do coeficiente de atrito de Chézy, o C, é o C de Willis, é o C de Chézy. E vezes a raiz do raio hidráulico vezes a declividade do canal. Depois veio a equação, né, de Chézy com o coeficiente de Mene, né? Então ela ficou com essa cara aqui, né, mais utilizada. O C é uma relação entre o raio hidráulico e o N. O N é um coeficiente de rugosidade, né, desses dois autores, né? E com isso você chega no C e com isso você consegue, né, chegar nesta equação aqui, ó, né, de velocidade. Então, é 1 sobre o N, né, dividido vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes a em declividade elevado a meio. Pois bem, o coeficiente xi para conduto circular, apresentado na tabela,
para diferentes possibilidades aí, né, de velocidade em metro por segundo. Aqui nós temos, né, os coeficientes n, né, para ser utilizado na equação. Eu digo esses coeficientes aqui, ó, né? E em função, né, do diâmetro, a fórmula vai ter a seguinte expressão. Né? Agora, em vez de trabalhar com raio hidráulica, trabalhando com seção circular, diâmetros, né? Aí pode ser escrita dessa forma, apenas para facilitar o processo, né? Embora a fórmula de Mene, né, tenha sido estabelecida para conduto livre, ela também se aplica a conduto forçado, né? E seu emprego generalizou a sua simplicidade. Essa aí é a equação, né, de, de exige já adaptada com o coeficiente, né, de Mene. Então, o que seria você escrever essa parcela multiplicada pela velocidade? Então, você multiplica pela área, acha a vazão, que é igual a V, né? Essa seria a equação da vazão. Outra fórmula, né, que pode ser utilizada para fazer algo semelhante, né, é a fórmula de Strickler, né, que você pega aqui a velocidade, só que ela depende de um parâmetro K, e é do próprio altura, né, de rugosidade do próprio altura. E a vazão vai ser essa equação vezes o A. Aqui nós temos os parâmetros K. Né, para concreto, por exemplo, vai variar de 60 a 100. Né. Existem, né, na literatura livros aí apresentando tabelas, né, diretamente focado em cada material, né, que você consegue pegar exatamente os materiais e suas aplicações, né? Método de cálculo. Existe basicamente dois casos distintos para a gente resolver problemas de conduto livre. Primeiro caso, quando nós temos dados, né, K, na forma de Stickler, a área, né, o raio hidráulico e a perda de carga aí unitária. E aí você quer conhecer a vazão e a velocidade, né? Ou a velocidade. Ou também, eu tenho K, A, R e Q e quero achar o J, perda de carga. E nesses casos aí, a solução é encontrada com a aplicação direta da fórmula. Essa fórmula aqui, né? Já conheço as parcelas, jogo na equação, consigo achar o restante. Eu só preciso lembrar que Q é igual a V. Então, essa é a possibilidade mais tranquila. Uma possibilidade um tanto mais complicadinha, mas também sai facilmente o resultado, é quando você tem a vazão do rio, o coeficiente do tipo de material e a perda de carga. Né? E você deseja conhecer a seção do canal, né, AR. Então, neste caso, existem três maneiras para você solucionar o problema. Uma é algebricamente, a outra é graficamente e o método tentativo, que é o que a gente vai adotar aqui em hidráulica. Então, neste método de cálculo, existem basicamente dois casos distintos para a resolução do problema, né? Método tentativa. O que você faz? Você, primeiro, vamos ver o que foi dado, né? Dados conhecidos, Q, K e J, né? Então, eu vou deixar isso aqui em evidência de um lado da equação. O que eu preciso achar é questões relacionadas ao formato, né? A área e raio hidráulico. Então, eu deixo isso de um lado e isso aqui de outro, né? Como eu conheço, né, aqui as inclinações, né, o tipo de alúde que eu vou estar utilizando, né, eu uso isso também na tomada de decisão, bem como a velocidade média, né, que eu vou ter que estar para
cada um dos canais. A velocidade mínima, para não ter depósito, tudo isso eu vou ter que levar em consideração no cálculo, né? Informação importante, tem que ter uma folga, né? Então, já tem que levar também em consideração essa folga. Maior do que 20 centímetros ou igual a 0,2 da altura, né? Pois bem, eu queria chegar aqui, ó. Um projeto de irrigação vai precisar de 1.500 litros por segundo de água. Deverá ser conduzida, né, por um canal de concreto com um bom acabamento, K igual a 80. Então, a declividade do canal deverá ser de 1 por 1000. Né? Isso aqui é o J. Né? E sua seção transversal com talude de 1 para 0,5. Né? Então, eu preciso saber, né, qual deve ser a altura útil do canal. Se sua base for de 60 centímetros, embaixo tem 60 centímetros, 0,6 metros. Quer saber essa altura útil? Eu vou ter que colocar uma folga depois, a inclinação do talude está aqui, né? Então, o que foi dado? Numa seção transversal, a vazão foi dada, 1,5 metro cúbico por segundo. Um K, né, pela fórmula de Stickler, foi dado 80. Né? O J, né, foi dado que é 1 por 1000, é 0,1%. Isso significa 0,001 metro por metro de inclinação. Né? A cada metro vai descer 0,01 metro. O M do talude é 0,5. A base 60 centímetros, que é 0,6 metros. Quer saber o H? Beleza. Como eu disse, os dados foram Q, K e J. Né? Então, isso é uma constante, Q, K e J. Q, K e J. Isso aqui é uma constante no valor de 0,593, certo? Então, eu preciso fazer este lado dar a mesma resposta do que isso, né? Então, como que eu vou fazer isso? Vou testar valores de H. Como eu sei que a área é por essa equação, o perímetro é por essa, o raio hidráulico é por essa, o raio hidráulico elevado a 2/3 é isso, e o produto da área pelo raio hidráulico é esse resultado, eu escrevo essa equação numa tabelinha no Excel, por exemplo, né, e começo a colocar valores. Ó. Se eu usar 1, qual vai ser o valor? Vai ser 0,584. Vou ter que aumentar, né? Não chegou em 593. Vou colocar 1,20. Deu 0,8. Não é? Passou muito. Vou baixar. 1,05. Deu 0,6. Ainda passou. Vou para 1,02. Deu 0,597. Não, ainda está acima. Então, quer dizer, não é 1 e não é 1,02, é 1,01. Que dá aproximadamente o 0,593. Então, essa é a ideia do método da tentativa. Observe que as duas características, né, tanto A quanto o R, são dependentes do H. Né? Então, a altura que eu vou precisar lá é de 1,01 metro. Pois bem, eu preciso de 1,01, né? Eu olho a velocidade, né? A velocidade é Q sobre A. Para 1,01, qual é a área? Né? 1,11 metro quadrado. Faço o cálculo de 1,35. Pela tabela, né, de velocidade recomendada para o tipo de canal, a velocidade máxima era 6, e ficou com 1,35, tá bom. Né? Preciso de uma folga de 20% na altura. Então, pego 1,01, multiplico por 0,2, deu 0,2 metro. Né? Está dentro dos 20 centímetros de limite também. Então, passou. Né? Então, essas verificações é que vocês precisam estar fazendo. Aqui nós temos um outro exercício, né? Calcular a vazão transportada por um canal revestido de nata de cimento, foi dado N, ou o K, de 0,83, né? A declividade é 0,3, as dimensões e formas estão na figura. Verificar o valor da velocidade de escoamento.
Tem outro exercício, né, que é calcular a vazão transportada por um canal de terra tragado, né, cuidado N, declividade 0,4 por mil, as dimensões e formas estão na figura. Aqui tem uma concessão circular, né? Então, o que eu recomendo? Que vocês façam os exercícios de forma a que vocês possam estar adquirindo essa habilidade, né, na hora de calcular tanto a vazão, né, tanto pelo método direto quanto o método que é esse da tentativa. Tá? Tem uma lista de exercícios, vou estar encaminhando para que vocês possam treinar. Se vocês precisarem consultar algum livro, consulte o livro do Azevedo Neto, o capítulo A14. No livro do professor Jacinto da UFLA, tem o capítulo 13 também, né, um pouco sobre canais. Já no capítulo 8 do livro da editora Ufuscar, né, você também encontra essa parte de canais livres. Então, as referências que foram utilizadas. Desejo a todos um bom estudo, né? Até a